Sinopse. O primeiro arco da nossa jornada mergulhou Tanjiro Kamado em uma transformação brutal e inevitável. Após a tragédia que ceifou sua família e amaldiçoou sua irmã, Nezuko, transformando-a em um demônio, Tanjiro é forçado a abandonar sua vida pacífica de vendedor de carvão. Guiado por um enigmático caçador de demônios, ele é levado aos domínios de Sakonji Urokodaki, um ex-pilar e mestre severo onde inicia um treinamento excruciante. Através de provas físicas e mentais que o levam ao limite da exaustão, Tanjiro aprende a arte da respiração da água, dominando técnicas que lhe permitirão enfrentar as criaturas da noite. Durante seu aprendizado, ele é auxiliado pelos misteriosos e gentis espíritos de Sabito e Makomo, antigos alunos de Urokodaki, cujas lições e sacrifícios impulsionam seu crescimento e amadurecimento, culminando no desafio final de cortar uma gigantesca rocha. Com seu treinamento completo, Tanjiro parte para a traiçoeira seleção final no Monte Fujikasane, um lugar infestado de demônios presos pela glicínia. Lá, ele enfrenta os horrores de seu novo mundo e o encontro decisivo com o sádico Demônio da Mão, a criatura responsável pela morte de Sabito, Makomo e dezenas de outros aprendizes de Urokodaki. Esta batalha se torna um teste não apenas de suas habilidades recém-adquiridas, mas de sua compaixão e determinação. Ao derrotar o demônio e honrar as almas perdidas, Tanjiro emerge como um dos poucos sobreviventes da seleção, tornando-se oficialmente um caçador de demônios. Seu retorno ao lar, marcado pelo reencontro com Nezuko e Urokodaki, sela o fim de sua provação inicial, mas sinaliza o verdadeiro começo de sua perigosa e solitária jornada em busca de uma cura para sua irmã e de vingança contra Muzan Kibutsuji. Capítulo 1. Crueldade. Parte 1. O sol, um disco amarelo e pálido, mal começava a se erguer sobre as montanhas, tingindo o céu com tons de rosa, laranja suave e roxos tênues. O ar cortante do inverno mordia a pele, e a neve, fofa e intocada, cobria tudo como num vasto e cintilante cobertor branco. Pequenos cristais de gelo cintilavam nas árvores, transformando a paisagem em um cenário de conto de fadas congelado. Em meio a essa vastidão gélida, uma pequena cabana de madeira exalava a fumaça de sua chaminé, um sinal aconchegante de calor e vida. Dentro da cabana Kamado, a vida era simples, mas transbordava afeto e o cheiro doce de carvão recém-queimado misturado ao aroma de pão fresco. A luz matinal que entrava pelas pequenas janelas iluminava o piso de madeira e os rostos sonolentos que começavam a despertar. Tanjiro Kamado, o filho mais velho, era um jovem de 15 anos, com cabelos avermelhados, quase vinho, que se espetavam em todas as direções. Olhos de um vermelho profundo e um brilho de determinação e bondade. Uma cicatriz distinta marcava sua testa, resultado de um incidente na infância. Seu corpo, magro, mas forte, carregava a responsabilidade de ser o provedor principal da família desde a morte de seu pai. Naquele momento, ele ajustava um casaco de lã sobre um kimono verde claro xadrez, preparando-se para mais um dia de trabalho. "Ah, Tanjiro, você já vai?" A voz doce de sua mãe, Ki Kamado, soou da cozinha. Ela era uma mulher de semblante calmo e cabelos escuros, presos em um coque simples, e seus olhos transmitiam uma paz serena que ancorava a família. "Sim, mãe", respondeu Tanjiro, amarrando as sandálias tradicionais de palha. Ele se virou para ela, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. "Tenho que vender o carvão na vila antes que escureça. Precisamos repor alguns suprimentos." Enquanto ele se preparava, seus irmãos mais novos já estavam de pé, uma pequena tropa barulhenta e animada. Takeo, o caçula, de cerca de 10 anos, com cabelos escuros e olhos brilhantes, aproximou-se de Tanjiro com um olhar suplicante. "Tanjiro, você não precisa ir hoje. A neve está muito forte. Eu posso te ajudar a cortar mais lenha aqui." Sua voz era um misto de preocupação e o desejo de ser útil. Tanjiro sorriu e colocou a mão sobre a cabeça de Takeo, bagunçando seus cabelos. "Não se preocupe, Takeo. Eu sou forte, lembra? E não se esqueça, seu irmão mais velho tem que proteger a todos." Ele notou uma pequena pontada de ciúmes nos olhos de Takeo, algo comum para irmãos mais novos que admiram e competem com os mais velhos. "E você, Takeo, continue treinando sua força por aqui. Você será um homem forte como nosso pai." Em seguida veio Hanako, uma menina de 7 anos, de cabelos curtos e olhos brilhantes de expectativa. Ela segurava um pequeno objeto, um boneco de pano já surrado, e seu olhar era puro e inocente. Tanjiro,
Podemos brincar com a neve quando você voltar, podemos fazer um boneco de neve gigante. Sua voz era animada e cheia de uma inocência contagiante. Tanjiro sorriu e colocou a mão sobre a cabeça dela, afagando seus cabelos. Mas só se você e Shigeru ajudarem a arrumar a casa enquanto eu estiver fora, combinado? Shigeru, o irmãozinho de 5 anos, com o rosto redondo e bochechas rosadas pelo frio, puxou a barra do kimono de Tanjiro. Vamos fazer um boneco de neve bem grandão, Tanjiro, o maior de todos. Ele estava sempre cheio de energia, um pequeno redemoinho. E havia o pequeno Hokuta, o bebê da família, que dormia tranquilamente no colo de sua mãe Ki, seu pequeno peito subindo e descendo suavemente. Ki sorria, observando a interação de seus filhos com um olhar de profundo amor e satisfação. Tanjiro pegou a cesta de carvão firmemente presa às costas. Era pesada, mas ele estava acostumado com o fardo. Ao sair da cabana, o ar gelado o envolveu. Sua mãe o abraçava com carinho na porta, transmitindo calor mesmo com o frio. Eu volto antes que o sol se ponha, prometeu Tanjiro, sua voz carregada de uma determinação juvenil que mascarava a responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Não seja imprudente, Tanjiro, disse Kia, sua voz suave, mas firme como uma melodia familiar. E tome cuidado no caminho, não se esqueça de que o inverno pode ser traiçoeiro. Eu não serei, mãe. Vocês vão ficar bem aqui, Tanjiro respondeu, dando um último aceno carinhoso antes de se afastar. Ao seu lado, a pequena Nezuko, sua irmã mais nova, de 14 anos, mas já com uma beleza delicada, observava-o com um sorriso caloroso. Seus cabelos longos e escuros caíam sobre os ombros, e seus olhos, grandes e expressivos, brilhavam com afeto e um certo orgulho do irmão. Ela segurava uma vassoura, provavelmente já ajudando nas tarefas domésticas. Era seu último vislumbre daquela cena de paz e normalidade, da rotina familiar que ele tanto amava. A jornada de Tanjiro pela neve era longa, mas ele estava acostumado. A trilha era estreita e serpenteava a montanha abaixo, através de uma floresta densa de pinheiros cobertos de neve. Ele sentia o peso do carvão, mas cada passo era impulsionado pelo amor por sua família. No caminho, ele encontrava alguns dos moradores das vilas próximas, pessoas que o conheciam e o cumprimentavam com carinho. Tanjiro, vejo que está aqui novamente hoje. É difícil para você, não é? Sempre caminhando nessa neve e com esse frio cortante. Disse um vizinho, o senhor Saburo, um homem idoso com um cachimbo na boca, observando Tanjiro com um olhar de respeito e preocupação. Sua cabana, simples como a de Tanjiro, ficava isolada, bem no meio do caminho para a vila maior. Não, senhor Saburo, estou acostumado, é o meu trabalho. Tenho que vender o carvão para que minha família tenha o que comer, respondeu Tanjiro, com um sorriso educado, mas visivelmente cansado. O vapor de sua respiração formava pequenas nuvens no ar gelado. Venha, fique aqui esta noite. Não é seguro andar por aí depois que escurece, insistiu Saburo, estendendo a mão em um convite gentil, um gesto de calor em meio ao frio implacável. Os demônios andam por aí à noite. Ele parecia sério, sua voz um pouco mais baixa, quase um sussurro de advertência. Tanjiro hesitou por um momento. A ideia de uma noite quente e uma refeição convidativa pairava em sua mente. Mas a preocupação com o tempo que Nezuko poderia passar sozinha em casa, cuidando dos irmãos, pesou mais. Ele tinha prometido voltar antes do anoitecer. Agradeço a gentileza, senhor Saburo, disse Tanjiro, curvando a cabeça em agradecimento. Mas preciso voltar para casa. Minha família está me esperando. Eles dependem de mim. O senhor Saburo suspirou, mas assentou. Entendo. Tome cuidado então, Tanjiro. O inverno é cruel, e a noite na montanha, mais ainda. Com um último aceno, Tanjiro retomou seu caminho de volta. A escuridão começava a engolir as montanhas, as sombras se alongando e distorcendo as formas familiares das árvores. O ar ficou ainda mais frio, e um pressentimento estranho e pesado começou a apertar em seu peito, como uma garra invisível. Ele sentiu um cheiro diferente de qualquer coisa que já havia sentido antes, um odor metálico e pungente de sangue misturado com algo putrefato, quase um ranço sobrenatural. Era um cheiro que o congelava até os ossos, um prenúncio de algo terrível. O cheiro ficava mais forte a cada passo que ele dava em direção à sua casa, misturando-se ao doce aroma de pinho e neve. Seu coração começou a bater mais rápido, um tambor frenético em seu peito.
Ele correu, o fôlego se esvaindo em nuvens brancas, a angústia apertando sua garganta. A neve sob seus pés parecia mais pesada, cada passo uma luta desesperada contra o terror que crescia dentro dele. Seus pulmões ardiam com esforço, mas ele não parava, impulsionado por um desespero crescente. Finalmente, a pequena clareira onde sua cabana estava localizada surgiu em sua visão, mal iluminada pela luz pálida da lua que começava a surgir. Mas não havia fumaça. A chaminé estava fria e inativa. E o silêncio era o mais assustador de tudo. Um silêncio sepulcral que contrastava dolorosamente com a memória das risadas e da agitação de seus irmãos. "Mãe, Nezuko, pessoal!" Tanjiro gritou, sua voz embargada, um fio de esperança e pavor misturados. Ele correu em direção à porta, seu corpo tremendo, suas mãos agarrando a madeira gelada. Ao abrir a porta, a cena que se revelou fez o mundo de Tanjiro desabar em estilhaços. O cheiro fétido de sangue era esmagador agora, empesteando o ar da pequena cabana. Seus irmãos estavam espalhados pelo chão, imóveis, como bonecos de pano jogados. Seus corpos pequenos e sem vida estavam manchados de vermelho escuro, um contraste chocante com a neve que havia sido intocada, agora tingida com o mesmo carmesim horrível que cobria o chão de sua casa. O terror o paralisou por um instante, o cérebro se recusando a processar o que seus olhos viam. Não pode ser, sussurrou Tanjiro, seus joelhos cedendo, e ele caiu no chão gélido. Ele rastejou até sua mãe, que jazia no chão, seus olhos fixos no nada, uma expressão de terror congelada em seu rosto. As lágrimas brotaram, quentes e dolorosas, escorrendo por seu rosto sujo de carvão e suor, misturando-se ao cheiro metálico que agora o envolvia por completo. Era uma imagem de crueldade indescritível, um pesadelo vívido que ele jamais esqueceria. Cada detalhe da cena se gravava em sua mente como ferro em brasa. Capítulo 1. Crueldade, parte 2. Ajoelhado no chão gélido e ensanguentado da cabana, Tanjiro mal conseguia respirar. Seus soluços ecoavam no silêncio mortal, misturando-se ao cheiro metálico e putrefato que agora impregnava cada fibra de seu ser. Sua mente, turva de choque, repetia a mesma imagem horrível. Seus irmãos, sua mãe, todos ali, imóveis, sem vida. A neve do lado de fora, antes um símbolo de pureza e beleza, agora era apenas um fundo para a terrível mancha vermelha que se espalhava. Mas então, algo se moveu. Entre os corpos frios, Tanjiro percebeu um tremor quase imperceptível. Seus olhos embaçados pela dor focaram em um corpo pequeno, encolhido. Era Nezuko. Seus cabelos longos e escuros estavam um pouco bagunçados, seu kimono manchado, mas ela estava respirando. Um fio de esperança, frágil como um cristal de gelo, acendeu-se no coração dilacerado de Tanjiro. "Nezuko, Nezuko!" Ele chamou, sua voz rouca de tanto chorar, mas com uma nova urgência. Ele se arrastou até ela, o corpo tremendo, e a tocou. A pele dela estava estranhamente fria, mais pálida que o normal, e suas veias pareciam saltar, escuras e salientes sobre a superfície. Havia uma marca estranha, quase veia dilatada, que se estendia de sua têmpora até sua bochecha. Mas ela estava ali, viva. Você está viva!" Ele balbuciou, um misto de alívio e terror em sua voz. "Nezuko, vamos! Você tem que se levantar! Você é a única que sobrou! Vamos, por favor!" Ele a abraçou, sentindo o calor fraco de seu corpo, e com um esforço sobre-humano tentou levantá-la. A dor em seus pulmões era intensa e seus músculos protestavam, mas a adrenalina e o desespero o impulsionavam. Ele não podia perder mais ninguém. Tinha que levá-la a um médico, a qualquer custo, mesmo que o médico mais próximo estivesse a horas de distância pela trilha traiçoeira da montanha. Com Nezuko, agora estranhamente pesada apoiada em suas costas, Tanjiro cambaleou para fora da cabana. A neve fofa e profunda dificultava cada passo, mas ele não parava. O pensamento de salvar sua irmã era a única coisa que o mantinha em movimento. O ar gelado chicoteava seu rosto, e o vento, antes um mero sopro, agora parecia uivar em seus ouvidos, um presságio sinistro. À medida que Tanjiro descia a montanha, lutando contra o frio, o peso crescente de sua irmã em suas costas e a dor insuportável da perda, o inesperado e o aterrorizante aconteceram.
Nezuko começou a se contorcer, a crescer, seus músculos ficando tensos sobre o kimono. Os laços que prendiam em suas costas começaram a esticar perigosamente. Um rosnado baixo e gutural, um som que não pertencia a um ser humano, escapou de sua garganta. Nezuko, o que está acontecendo? Tanjiro gritou, sentindo a força dela aumentar exponencialmente. As unhas de sua irmã se alongaram e endureceram, transformando-se em garras afiadas. Seus dentes se tornaram presas pontiagudas, e seus olhos, antes tão cheios de gentileza, agora eram fendas vermelhas e ferozes, brilhando com uma luz maligna na penumbra da madrugada. Ela não era mais a pequena Nezuko que lhe conhecia. Seus movimentos se tornaram bruscos, animalescos, e ela tentou morder seu ombro, sua mandíbula estalando perigosamente perto de seu pescoço. Tanjiro perdeu o equilíbrio, caindo na neve fofa, rolando montanha abaixo. Ele tentava se desvencilhar da irmã, que agora era uma ameaça mortal. Nezuko, com sua nova força assustadora, avançou sobre ele, seu corpo se contorcendo e tremendo como se estivesse em uma luta interna. Seus movimentos eram os de um animal selvagem, mas havia algo neles que sugeria uma luta, uma hesitação. Ela choraminhava, seus olhos alternando entre a fúria demoníaca e um lampejo de humanidade, uma angústia visível em seu rosto transformado. Era como se duas forças opostas lutavam dentro dela, uma para devorar e outra para proteger. De repente, um vulto em alta velocidade surgiu entre as árvores, cortando o vento com um assobio sutil. Era um homem alto, de cabelos escuros e olhos penetrantes de um azul penetrante, quase gélido. Ele vestia um uniforme preto e um haori distintivo, com um lado estampado em um padrão geométrico verde e amarelo e o outro de um tom vermelho sólido. Em sua mão, ele empunhava uma espada com a lâmina brilhante que refletia a pouca luz da manhã que começava a despontar. Era Gyu Tomioka, um caçador de demônios, e sua presença impunha um ar de autoridade e perigo. Não se mova. A voz de Gyu era calma, mas cheia de uma autoridade inquestionável, gélida como o ar ao redor. Ele não parecia surpreso com a cena diante dele, como se já a tivesse visto inúmeras vezes. Ela é um demônio, vou matá-la. Sua lâmina já estava em movimento, rápida e precisa, visando o pescoço de Nezuko. Não, espere, ela é minha irmã, ela não matou ninguém. Tanjiro implorou, sua voz rasgando, uma mistura de desespero e fúria. Ele se jogou para frente, protegendo Nezuko com seu próprio corpo, usando o machado que carregava consigo para o carvão como um escudo improvisado. Eu juro, ela me protegeu, mesmo depois de ser transformada. Eu sei que ela pode voltar ao normal. Por favor, não a mate. Gyu, porém, não demonstrou emoção. Sua lâmina continuou seu trajeto implacável. Em um ato de desespero e inteligência, Tanjiro, ao invés de usar o machado para bloquear ou atacar, o arremessou na direção de Gyu, não para machucá-lo, mas para desviar sua atenção por um mero instante. O machado girou no ar, passando a centímetros da cabeça de Gyu. Enquanto Gyu desviava do machado com um movimento mínimo e eficiente, Tanjiro, com uma velocidade surpreendente, se jogou para frente, empurrando Nezuko para fora do caminho da lâmina que estava prestes a atingi-la. Eles caíram juntos na neve, o perigo passando rente a eles. Gyu, com sua espada agora novamente em punho, olhou para Tanjiro com seus olhos frios e penetrantes. Você é fraco, ele disse, sua voz gélida e desdenhosa, mas havia um tom de teste sutil nela, quase um desafio. Por que não usou seu machado para atacar a mim, o inimigo? Por que se preocupou em proteger sua irmã, sendo que ela é um demônio? Sua compaixão vai ser a sua ruína. Você é mole demais para fazer o que precisa ser feito. As palavras de Gyu atingiram Tanjiro como um golpe. Ele se levantou cambaleando, o rosto contorcido de raiva e desespero. Como você ousa dizer isso? Você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que passamos. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas a fúria em seus olhos era palpável. Eu não vou deixar ninguém machucá-la. Ela é minha irmã, eu vou protegê-la. Enquanto Tanjiro falava, Nezuko, aproveitando o momento em que Gyu estava focado no irmão, avançou sobre ele. Mas Gyu, mesmo subestimando Tanjiro, era um guerreiro experiente. Ele a subjugou facilmente, em um piscar de olhos, segurando-a firmemente pela garganta e imobilizando-a contra o tronco de uma árvore coberta de neve.
Nezuko rosnava, suas garras arranhando o ar, mas ela não conseguia se libertar da força de Gyu. Não, não a machuque! Tanjiro gritou novamente, sua voz rasgada, seus olhos arregalados de terror e súplica. Ele tentou avançar, mas estava ferido e exausto. Não ouse, por favor! Foi então que Gyu observou algo peculiar, algo que o fez hesitar por um milésimo de segundo. Apesar de ser um demônio, Nezuko não parecia querer devorar Tanjiro. Mesmo agora presa por ele, seus olhos demoníacos estavam fixos em Tanjiro, e havia um traço, um resquício de afeto e preocupação em seu olhar, mesmo por baixo da camada de fúria demoníaca. Havia algo diferente nela, ela choramingava, não de fome, mas de angústia. Com um suspiro quase imperceptível, Gyu a largou. Nezuko caiu na neve, mas antes que pudesse se levantar para atacar novamente, Gyu, em um movimento rápido e inesperado, empurrou Tanjiro com o pé, fazendo-o cair desajeitadamente na neve, a alguns metros de distância. Nezuko, vendo seu irmão vulnerável e caído, reagiu instintivamente. Ela rosnou, um som mais protetor do que ameaçador, e mesmo estando sob o controle parcial de sua forma demoníaca, ela se colocou entre Gyu e Tanjiro. Seus braços, com suas garras afiadas, se abriram em um gesto protetor, como um escudo humano contra o Hashira. Ela estava protegendo seu irmão. Gyu, surpreso, baixou sua espada. Seus olhos, antes tão gélidos, mostraram um lampejo de admiração, ou talvez de algo mais profundo. Ele havia visto muitos demônios em sua vida, mas nunca um que protegesse um humano, especialmente um que ela havia acabado de tentar devorar. Ela é diferente, Gyu murmurou, mais para si mesmo, sua voz quase inaudível contra o assobio do vento. Não está devorando humanos, e protege seu irmão, mesmo nessa condição. Ele então se virou para Tanjiro, sua expressão ainda séria, mas com um traço de algo novo, algo que não era apenas desdém. Vá para o Monte Sagiri, procure por um homem chamado Sakonji Urokodaki. Diga a ele que Gyu Tomioka o enviou. Ele é o único que pode te ajudar a se tornar um caçador de demônios e talvez encontrar uma cura para sua irmã. Tanjiro olhou para Gyu, seus olhos arregalados, a esperança que ele achava ter perdido para sempre, se acendendo em seu coração mais uma vez. Caçador de demônios? Ele sussurrou, a ideia ainda muito grande para ser completamente compreendida. Sim, Gyu confirmou, sua voz um pouco mais suave agora, quase como um conselho. Se você quer vingar sua família e proteger sua irmã, não há outro caminho. Você terá que se tornar um caçador de demônios. É um caminho árduo, cheio de dor e sacrifício, mas é a única chance que você tem. Com essas palavras, Gyu desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, sua figura se dissipando na escuridão crescente da noite. Ele deixou Tanjiro e Nezuko sozinhos na vasta e fria neve, o silêncio da montanha se estabelecendo novamente. O cheiro de sangue ainda pairava no ar, um lembrete cruel do que havia acontecido. Mas agora, misturado a ele, havia um cheiro tênue de esperança e uma nova, terrível, mas inquebrável determinação. Tanjiro olhou para Nezuko, que agora parecia mais calma, embora seus olhos ainda brilhassem com o vermelho demoníaco. Ele se aproximou dela, estendendo a mão. Nezuko, com um instinto que transcendia sua forma demoníaca, pegou a mão do irmão e se apoiou nele. Ele a abraçou novamente, sentindo seu calor, um calor que era uma promessa de que ela ainda estava ali, em algum lugar. Vamos, Nezuko, ele sussurrou, sua voz embargada, mas firme, ecoando na solidão da montanha. Vamos encontrar o Urokodaki, e vamos encontrar uma cura para você, eu juro, não importa o que acontecer, eu vou te salvar. E assim, sob o manto da noite estrelada, a jornada de Tanjiro Kamado e sua irmã Nezuko, a demônio protetora, começava. Uma jornada que os levaria a enfrentar horrores indizíveis, mas também a descobrir a força do amor fraternal, da perseverança e da esperança, mesmo na face da crueldade mais profunda. O primeiro passo nessa longa e perigosa estrada havia sido dado.